Execução, pipeline. Objetivos de aprendizagem. Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Descrever os problemas no uso de pipeline. Discutir o desempenho do pipeline. Reconhecer a diferença entre pipeline, superpipeline e pipeline superescalar. Introdução. O pipeline é um modelo de paralelismo utilizado para aumentar o desempenho na execução de instruções. Se um conjunto de instruções fosse executado sequencialmente, com uma tarefa após a outra, seria necessário muito tempo até a conclusão da execução de todas as instruções. Já com o pipeline, a execução das instruções pode ser sobreposta, reduzindo o tempo previsto para sua conclusão. Embora o pipeline traga vantagens com relação à execução sequencial das instruções, a sua utilização também traz alguns problemas e desafios. Neste capítulo, você vai aprender sobre os problemas encontrados no uso de pipeline e as técnicas que podem ser empregadas para resolvê-los. Você também vai estudar sobre como avaliar o desempenho da execução de um pipeline e como melhorar esse desempenho com a aplicação de outras técnicas de paralelismo, conhecidas como superpipeline e pipeline superescalar. Além disso, você compreenderá as diferenças entre esses dois tipos de paralelismo e o pipeline convencional, apontando as vantagens e desvantagens de cada um. O uso de pipeline. Você pode pensar no pipeline como uma linha de montagem de automóveis, na qual as instruções são as tarefas que devem ser executadas. Enquanto uma equipe trabalha na pintura, outra trabalha no sistema elétrico e outra, no identificação interna do documento Chakadrij NLHYP81 motor. Se esse processo fosse executado de forma sequencial por apenas uma pessoa, o tempo para a montagem do automóvel seria muito maior. O mesmo ocorre ao empregar o pipeline, que, embora seja útil para acelerar o processo de execução das instruções, também apresenta alguns problemas que tornam a sua aplicação um pouco menos eficiente na prática. Vanderlei Neto, 2005. Na prática, há certo desperdício com a passagem das instruções pelos estágios do pipeline, causando um problema no desempenho da execução. Porém, ainda existem problemas mais sérios que podem deteriorar a técnica de pipeline. Assis, 2017. Nesta sessão, você vai conhecer quais são os problemas encontrados na execução de um pipeline e aprenderá como resolvê-los. 1. O conflito de recursos. Considere um pipeline com os seguintes estágios executados. Stalins, 2005, Vanderlei Neto, 2005, Weber, 2012. Um estágio de busca com acesso à memória de instruções para ler a instrução que deve ser executada, FET, F, que gasta 6 nanosegundos para ser executado. Um estágio de leitura dos registradores enquanto a instrução é decodificada a partir de uma lógica combinacional, decode, D, que gasta 2 nanosegundos para ser executado. Um estágio de envio dos dados para a unidade lógica e aritmética, ALU, do termo em inglês Arithmetic Logic Unit, com o objetivo de executar a operação ou calcular um endereço, execution, E, que gasta 4 nanosegundos para ser executado. Um estágio para acessar a memória de dados e realizar a leitura ou escrita de um operando, memory, M, que gasta 6 nanosegundos para ser executado. O último estágio, de escrita do resultado no registrador, write, W, que gasta de 2 nanosegundos para ser executado. Nesse caso, o ciclo de clock é de 6 nanosegundos, pois os estágios de acesso às memórias F e M demandam mais tempo para serem executados, sendo que ambos gastam, exatamente, 6 nanosegundos cada para serem executados. Stalins, 2005. Vanderlei Neto, 2005. 2. Execução, pipeline, identificação interna do documento Chakadrij NLHYP81. A unidade lógica e aritmética, ULA, em inglês, Arithmetic Logic Unit, ALU, é o hardware que realiza adição, subtração e, normalmente, operações lógicas, como AND e OR. Patterson, Enes, 2005. A figura 1 demonstra esse pipeline após a execução do seguinte conjunto de instruções: add, LW, back, sub. Na prática, essa execução gera um problema chamado de conflito de recursos, uma vez que o pipeline tenta utilizar o mesmo componente por mais de uma instrução ao mesmo tempo. Exemplos de componentes ou recursos incluem memórias, cachês, barramentos, bancos de registradores e ALU. Stalins, 2005.
Nesse caso, o pipeline tenta escrever no banco de registradores para a instrução add e ler o banco de registradores para a instrução sub ao mesmo tempo. Assim, ocorre o conflito de recursos, pois o banco de registradores é capaz apenas de ler duas instruções, mas não de ler e escrever ao mesmo tempo. Vanderlei Neto, 2005. Saiba mais. O clock é a frequência de processamento de um processador. Para compreender melhor o funcionamento do ciclo de clock de processadores, assista ao vídeo Processador Clock e Frequência do canal Dicionário de Informática, no YouTube. Nesse exemplo, você pode resolver o problema ao realizar uma escrita e uma leitura dos dados dentro do mesmo período de clock. Na figura 1, você pode observar que o ciclo de clock é de 6 nanosegundos. Logo, como a escrita e a leitura do banco de registradores ocorrem em 2 nanosegundos, é possível realizá-las dentro do mesmo período de clock. Dessa forma, você pode utilizar a primeira metade do ciclo de clock para realizar a escrita no banco de registradores e a segunda metade para realizar a leitura nesse banco. Vanderlei Neto, 2005. O conflito de dados. Existe outro problema que pode ser encontrado na execução de um pipeline. A figura 2 ilustra um pipeline com a execução das instruções add e sub. Se você tentar executar as seguintes instruções conforme o trecho de código abaixo, encontrará um problema denominado conflito de dados. Vanderlei Neto, 2005. Add $8, $9, $10. Sub $11, $12, $8. Nesse código, a instrução sub utiliza como operando o resultado da instrução add. Observando a figura 2, você vai perceber que a instrução sub 4 execução, pipeline. Identificação interna do documento Orchakadriz NLHYP81. Precisa do resultado da instrução add no terceiro ciclo de clock para poder executar o estágio decode. Porém, o resultado de add só estará disponível no quinto ciclo de clock. Logo, ocorre uma dependência de dados na execução do pipeline. Vanderlei Neto, 2005. Para resolver uma dependência de dados entre as instruções add e sub, a execução da instrução sub deve ser atrasada de acordo com o número de ciclos de clock necessários até remover a dependência. Nesse caso, a instrução sub só poderá ser executada após a instrução add produzir os dados de entrada para a instrução sub. Em geral, para que você consiga resolver um problema de dependência de dados, é necessário atrasar a instrução que causa dependência até que todos os seus dados de entrada tenham sido produzidos. Stalins, 2005. Para atrasar a execução da instrução, você pode utilizar um conceito oficialmente conhecido como pipeline stall, mais conhecido como bolha. Como a instrução add não escreve o seu resultado até o quinto estágio, você precisa acrescentar 3 bolhas ao pipeline. Patterson, Enes, 2005. Outra solução para esse caso é chamada de forwarding ou bypassing. Fundamenta-se na observação de que você não precisa esperar até o término da execução da instrução antes de resolver o conflito de dados. Para solucionar o exemplo anterior, você pode realizar a execução do estágio da instrução add e fornecê-la diretamente como entrada para a subtração. Para fornecer o item que falta antes do previsto, diretamente dos recursos internos, é necessário acrescentar um hardware extra. A figura 3 ilustra essa solução, sendo que a conexão mostra o caminho do forwarding desde a saída do estágio da instrução add até a entrada do estágio e para a instrução sub, substituindo o valor do registrador $8 lido no segundo estágio de sub. Patterson, Enes, 2005.